Inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre o assunto. Seguinte, olha aí. Então nós temos todos esses objetos aqui que vagam aí pelo nosso sistema solar e que causam muita confusão, tá? E às vezes você ouve um nome e ouve outro, você não sabe do que nós estamos falando. Bem, vamos começar aqui pela Terra, então desce aí um pouquinho. Nós temos, primeiro, que é um fragmento, né? Então, quando a gente acha aqui na Terra um pedaço de rocha, e quando analisa aquele pedaço, a gente descobre que ele veio do universo, que ele veio de um meteoroide ou de um asteroide, a gente dá o nome para ele de meteorito. Porque na geologia, o sufixo ito, ou ita, quer dizer pedra. Então, meteorito é a pedra do meteoro. Tá? Basicamente é isso que acontece. Então isso é o meteorito. Primeira coisa, quando a gente acha ele, ele é um meteorito, é a pedra, beleza? Bem, aí nós temos meteoro. Meteoro é uma coisa muito interessante, porque você já ouviu a palavra na sua vida meteorologia. O que quer dizer a palavra meteorologia? É o estudo da atmosfera. Então a palavrinha meteoro, ela quer dizer atmosfera. Por isso que meteoro é o fenômeno luminoso que acontece na atmosfera. Por exemplo, chuva, ela é um meteoro. Vocês sabiam disso? Isso mesmo, a chuva é um meteoro aquoso, que o pessoal chama, tá? Então, meteoro é só o facho de luz que você vê ele no céu. Aquilo ali é chamado de meteoro. Só que, à medida que o pessoal começou a observar, eles viram que tinham uns que eram mais brilhantes do que os outros. Então eles criaram duas denominações, né? Então você tem o meteoro, você tem o fireball e você tem o bólido. E aí é uma questão ali só para diferenciar, né? O fireball seria um meteoro que a magnitude dele seria mais brilhante que o planeta Vênus, e um bólido seria um grande asteroide ou meteoroide muito mais brilhante do que uma bola de fogo. Então é meteoro, fireball e bólido, que é a grande explosão, que é muito, muito mais brilhante do que tudo. Beleza até aí? E aí, então, na Terra, meteorito, na atmosfera, meteoro, fireball ou bólido, e no universo, nós temos a classificação também. Sobe aí um pouquinho, Christian. O objeto ele pode ser um meteoroide. O que é um meteoroide? Um meteoroide é um asteroide que tem até 1 metro de diâmetro. Então tem até 1 metro, a gente chama de meteoroide. Passou de 1 metro, a gente chama de asteroide. E, além do meteoroide e do asteroide, nós temos os cometas. E aí, como que a gente diferencia um cometa de um asteroide ou de um meteoroide? Então é o seguinte: asteroides são, na sua maior parte das vezes, rochosos ou metálicos. Então, são compostos por arenito, por carbonatos, por ferro, níquel, coisas do tipo. Isso são os asteroides. Os asteroides, normalmente, na sua maioria, eles não têm atividade nenhuma, eles não têm uma cauda, tá? Então, isso são asteroides. Cometas, na maior parte, a maior constituição de um cometa é gelo. Isso mesmo, gelo. Diferentes tipos de gelo, tá? Então tem gelo de água, gelo de nitrogênio, gelo seco, que é o CO2 em estado sólido. Então, gelo com um pouco de rocha também. Por isso que a gente chama de uma bola de gelo suja. E o cometa, ele tem mais duas características importantes. Ele tem uma atmosfera ao redor dele, que a gente chama de coma, e ele tem caudas, tá? Porque o cometa ele não tem uma cauda só, ele tem várias caudas. Ele tem cauda de poeira, ele tem cauda de íon, ele tem a anticauda, que às vezes cria. Esse último cometa que passou, ele criou uma anticauda também. Então, para começar, essa é a divisão. Cometa, meteoroide e asteroide. Meteoroide com até 1 metro, asteroide maior. Na atmosfera, meteoro, fireball, bólido. E na Terra, quando você encontra meteorito, que é a rocha de tudo isso. Show de bola até aí? Inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre o assunto.